Estamos aqui com a deputada federal Érica Cocai, colega da Caixa, reeleita para mais um mandato na Câmara de Deputados. E estamos justamente aqui discutindo, numa reunião, questões relacionadas à Caixa Econômica, né? O que nós, enquanto entidades representativas, esperamos da Caixa Econômica nesse novo governo, nessa nova realidade. Eu sempre digo que nós atravessamos uma tempestade, sempre com a esperança que ela passasse, e graças a Deus chegou ao fim esse ciclo e nasce uma nova esperança aí, não só para o Brasil, mas também para a Caixa Econômica também, enquanto empresa pública. Então, nós tivemos muitos ataques à Caixa. Eu acho que o Estado todo foi muito atacado, porque havia uma concepção de quem assumiu a presidência da República nesse período, de que o Estado lhe pertencia. Ou seja, uma concepção de Estado e de República Velha, de um Estado clientelista, do Estado coronelista e do Estado para servir ao governante e não servir ao povo brasileiro. E a Caixa sofreu várias ameaças de privatização, a privatização aos pedaços, ou seja, privatizar as empresas, as coligadas, sem passar inclusive pelo próprio poder legislativo, na medida em que a decisão do Supremo permitia isso. Mas não só isso, nós tivemos o monopólio do penhor que foi tirado da Caixa na Câmara e que nós conseguimos segurar no Senado, também as loterias, a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, que foram criadas para ser entregue à iniciativa privada, com a arrecadação, com 95% da arrecadação destinada à iniciativa privada, que é um verdadeiro escândalo. Então nós tivemos muitos ataques. E nós vemos na resistência nesse período. Agora se trata de reconstruir o Estado. E a gente vai reconstruir a partir das entidades que resistiram durante todo esse processo. As entidades, a FENAG, entidades de advogados, de engenheiros e arquitetos, a própria FENAI, que foram baluartes em defesa da própria empresa, entendendo que a Caixa tem que servir ao povo brasileiro. Lula tem falado isso em todos os seus discursos. No discurso de posse, ele deixou claro que os bancos públicos são instrumentos estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. E, nesse sentido, a Caixa vai ser, eu não tenho nenhuma dúvida, extremamente valorizada. É muito importante que nós asseguremos que tenhamos, na direção da Caixa, uma maioria que consolide esta visão do presidente Lula, que é a visão de uma Caixa servindo ao povo e que nós possamos também estar desconstruindo todos os instrumentos que foram criados para impedir encarreiramento, para impedir a própria privacidade ou a liberdade dos empregados e empregadas da Caixa e que nós tenhamos uma política efetiva de prevenção ao assédio moral e também que nós tenhamos uma política de responsabilização. Eu penso que o que aconteceu com a Caixa, durante esse período, da empresa ser transformada em um palanque, um desrespeito com um banco, que é muito mais do que um banco, a maior articuladora de políticas sociais do Brasil, a Caixa é fundamental para o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento urbano, como, por exemplo, a política de habitação, responsável em 98% do crédito habitacional para a população de baixa renda, que é onde está a demanda reprimida por habitação neste país. Então essa empresa precisa vivenciar a sua potencialidade e o projeto que foi vitorioso nas urnas precisa estar consolidado dentro da própria Caixa. Estamos muito felizes com a nomeação da Maria Rita Serrano, pelo compromisso que ela tem com a empresa, que demonstrou em toda a sua história, compromisso que ela tem com os empregados e empregadas na presidência. Estamos bastante felizes com a indicação da Maria Rita Serrano, e estamos absolutamente convencidos e convencidas de que é preciso dar sustentação para que Maria Rita possa levar adiante a sua própria trajetória e levar adiante aquilo que nós sabemos que ela tem compreensão com profundidade, que é a defesa da própria empresa na sua função social. E para que haja essa defesa, é preciso investigar tudo o que aconteceu na Caixa. Não dá para achar que nada aconteceu e que a gente segue adiante sem ir nas estruturas absolutamente cruéis que foram criadas dentro da empresa, para que isso não se repita. É como se fosse uma justiça de transição. É preciso investigar tudo o que aconteceu e criar um mecanismo para que não haja a repetição desse nível grotesco, cruel, de assédio moral e de assédio
sexual. Então temos muita esperança e muita convicção de que Maria Rita, na presidência da Caixa, vai cumprir a função de transformar a Caixa numa estrutura que é a sua função natural, que é a sua função precípua, é absolutamente útil e necessária para o Brasil. E estamos aqui para dizer, é preciso sustentar o mandato da Maria Rita Serrano, porque ele está coadunado com o que Luiz Inácio Lula da Silva, e é por isso que virou presidente da Caixa. Luiz Inácio Lula da Silva pensa para a Caixa. É momento de reconstrução, mas para que haja reconstrução é preciso passar a limpo tudo o que aconteceu nesses últimos anos na Caixa, para que nós possamos, enfim, fazer justiça e fazer com que a Caixa seja a Caixa. Sabe o que o Brasil precisa? Precisa da Caixa. E sabe o que a Caixa precisa? De uns servidores, de empregados e empregadas valorizados. Porque é um patrimônio do Brasil e o maior patrimônio da Caixa são os seus empregados e empregadas. Eu fico muito feliz com tudo isso que está acontecendo nesse momento no Brasil e com muita convicção de que a gente vai ficar bastante atento para revogar o que tiver que ser revogado, porque há muita coisa a ser revogada. Mas, ao mesmo tempo, estarmos convictos de que agora sim nós vamos fazer valer de que aquele slogan que foi usado tanto tempo nas gestões anteriores do PT, que dizia o povo brasileiro precisa mais do que um banco, precisa da Caixa. Isso aí. Érica, em relação à nomeação de Rita, a gente, é claro, veio a vitória de Lula na eleição, e aí, no novo momento, no momento seguinte, para nós da Caixa, é a expectativa da indicação, né? Quem estaria à frente da Caixa. E com a sinalização que seria uma mulher, 2 nomes se destacaram, né? Em relação ao universo dos empregados da Caixa, que era de Maria Fernanda e o de Rita Serrano. Qualquer um dos dois que fossem escolhidos, estaríamos muito bem representados. Mas Rita Serrano, eu digo que a escolha dela foi um presente, não a ela, pela história dela de luta, ela esteve muito tempo sozinha dentro daquela sala do Conselho, mas nunca esteve sozinha porque os 84 mil funcionários da Caixa estavam junto dela, né, e se sentindo representados. Mas é um presente para os próprios funcionários da Caixa. Tem uma pessoa que, nos últimos anos, participou de todas as discussões a nível estratégico, então ela conhece a fundo o que aconteceu na Caixa nos últimos anos e tem capacidade e condição de realmente implementar essa nova política, né, esse novo momento da Caixa. Então, para a gente, realmente um presente para todos e para a própria Caixa, né? Então, as expectativas são as melhores aí com Rita Serrano, e a obrigação das entidades é de dar esse apoio à Rita. Rita precisa ter o apoio, né, no sentido de que ela tenha total governabilidade, né, uma gestão realmente com todo o apoio, para que ela consiga realmente atender a expectativa e cumprir as diretrizes que vão vir traçadas aí desse novo governo. É porque toda a vida da Rita, a vida pública da Rita, ela foi pautada, primeiro, por uma profunda competência. A Rita, ela sempre se aprofundou bastante em todos os assuntos. No Conselho de Administração da Caixa, ela foi absolutamente fundamental para fazer o contraponto, muitas vezes muito corajosa e muito competente. Muito competente. Ela consegue aliar a coragem, o amor pela Caixa e pelos empregados e empregadas da Caixa, e aliar isso a uma profunda capacidade técnica. Então, portanto, é coragem, competência e compromisso. Compromisso com o Brasil que está surgindo neste ano, o Brasil a ser reconstruído, o Estado sendo devolvido ao povo brasileiro. Compromisso, portanto, com a Caixa, porque eu concordo com você, ela foi um presente, não é um presente para ela, porque Maria Rita estaria em qualquer lugar que ela desejasse estar. É um presente para os empregados e empregadas, para a Caixa e para o Brasil. Porque o Brasil precisa desta empresa que é a maior articuladora de todas as políticas públicas ou políticas sociais no Brasil, que esta é a empresa que está respondendo à demanda por habitação, que esta é a empresa do povo brasileiro. Aliás, a Caixa começa como um monte de socorro. A Caixa financiou tantas casas de alforria e financiou na sua história toda. E passou por um período de muita turbulência, de muitos ataques. Muitos ataques. Me parece que de uma profunda
repúdio e indignação com tudo isso que aconteceu na Caixa. Com tudo isso que aconteceu, eles estão pensando o quê? Estão pensando que essa empresa é propriedade deles, que os empregados, e particularmente as empregadas, são propriedades do presidente. Ou seja, nós aqui passamos por tudo isso e sobrevivemos. Eu sempre lembro uma frase que o Takemoto falava, o presidente da FENAI, em vários momentos falava nesse período com tantos ataques. Ele dizia o seguinte: a Caixa vai resistir a tudo isso, porque já resistiu a muitos ataques e continua sendo a própria Caixa. E resiste, e quando sai desse processo de turbulência, sai com esse presente para o Brasil, que é Maria Rita Serrano, na presidência da empresa. E é óbvio, nós vamos estar sempre dando todo o suporte necessário para que ela possa fazer uma gestão que ela tem competência, tem coragem, tem compromisso para fazer. Por isso, a gente está numa profunda felicidade. Profunda felicidade. Pense que com tudo isso que aconteceu, as manifestações que são inacreditáveis de assédio moral. E a importância dessa justiça de transição, a importância de apurar tudo isso. Não dá simplesmente para dizer isso não aconteceu, ou faz de conta que não aconteceu, e vamos adiante. Nós tivemos uma morte, inclusive, na Caixa em função de todo esse processo. Ainda precisa ser esclarecido. E precisa ser esclarecido. Como precisa serem esclarecidos todos os sintomas e todas as expressões de assédio que nós vivenciamos. Nós precisamos dizer que isso não vai voltar a acontecer na Caixa. E eu tenho absoluta certeza que Maria Rita tem todas as condições para não apenas fazer da Caixa a empresa que o povo brasileiro precisa, mas para poder resgatar o sentimento de pertencimento. Porque uma das coisas mais profundas, e eu que entrei na Caixa em 82, é o sentimento de pertencimento. A gente sente pertencente à empresa, e que ela pertence ao povo brasileiro, que ela pertence ao Brasil, que ela pertence a todas as pessoas que precisam de um banco que cumpra a função que a Caixa cumpre. Esse sentimento de pertencimento, ele foi muito machucado. Como é possível você ter, e a gente vai escutando ter pessoas que receberam café quente jogado pelo presidente da Caixa, pessoas que foram obrigadas a comer pimenta. Isso é crueldade. Isso é uma crueldade. É achar o seguinte: aqui eu sou o dono dessa empresa e aqui eu posso expressar o meu sadismo de forma impune. Não ficará impune. Aliás, Lula foi bastante claro ao dizer: não vamos fazer um governo revanchista, porque é preciso ter muitas energias para reconstruir o Brasil, mas todos os culpados têm que ser responsabilizados. Pedro Guimarães é um desses culpados. E tem que eliminar uma opção de sigilos que ele colocou. Como é que é possível ter um contrato com uma pessoa amiga de Jair Bolsonaro, que é contratado e recebe uma quantia absolutamente vultosa para fazer clipes, e isso colocado sob sigilo? Por que está sob sigilo isso? Quem não deve, diz o ditado popular, não teme. Eu acho que todo empregado e empregada da Caixa hoje está vivenciando um momento muito, muito feliz, que é o momento de termos essa mulher, que tem a coragem que as mulheres têm, que tem o compromisso que os empregados e empregadas da Caixa têm, que tem que ter o que tem, que também há a competência que os empregados e empregadas têm. Aliás, Lula acerta muito em dizer que o Caixa e Banco do Brasil tem que ser presididos por mulheres, mulheres do quadro, mulheres que entendem da empresa e que vão, portanto, fazer a Caixa grande e também o Banco do Brasil um grande banco. Então falamos aqui com Érica Cocai. Érica, a gente sabe que nesse governo você poderia ocupar qualquer posto, estaria muito bem colocada em qualquer lugar no governo. Para você continuar na Câmara dos Deputados, nos representando, isso o Brasil ganha muito, e o governo de Lula também ganha muito, porque você é uma das pessoas fundamentais dentro do Congresso Nacional. Eu tenho certeza que você vai fazer mais um mandato, realmente assim, honrando a expectativa de todos que votaram em você, e aqueles que nem votaram, mas gostaria de votar, só não vota porque está em outra região, em outro local, né? Então, parabéns, boa sorte para você nesse novo mandato. Então, eu também fico muito feliz de passar o processo de resistência que nós tivemos, porque eu assumi o meu primeiro mandato, eu fui 2 vezes deputada distrital, e assumi meu primeiro mandato como federal no governo Dilma. E depois eu vivenciei o impeachment, que foi um golpe. No meu segundo mandato, nós vencemos esse golpe descarado que o Brasil vivenciou. E fizemos um período de resistência muito grande. Eu estou indo para o meu 4º mandato como deputada federal. É o 4º mandato e volto a ser base
do governo com alegria muito grande. O governo, hoje, é o governo do povo. É o governo que sobe a rampa do Palácio Planalto, carregando a diversidade desse Brasil. Sobe a rampa e recebe a faixa presidencial de uma catadora. E uma catadora que, a partir do governo Lula, está se formando em direito. Porque houve esta oportunidade de colocar as pessoas, os filhos de trabalhadores e trabalhadoras, para serem doutores. Isso é coisa de Lula. E a Caixa, com Maria Rita, e com a valorização dos empregados e empregadas e da sua função social, é coisa do governo Lula.